Se você deseja conhecer mais sobre a oração do Pai Nosso e aprofundar sua relação com Deus, assista esse vídeo para entender melhor o significado e a importância dessa oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa oração tem o propósito de reconhecer a paternidade divina de Deus e de nos voltarmos a Ele, a fim de pedir sua proteção e suas orientações para nossas vidas. A oração é composta por adoração, submissão, pedido de provisão, pedido de perdão, liberação de perdão e pedido de proteção, conforme já vimos nos vídeos anteriores. A oração serve como modelo para as orações diárias e como um guia para a nossa vida cristã. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter vocês aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre a lição sobre oração e a oração do Pai Nosso. Que este estudo lhe abençoe. Vimos o que está relatado em Mateus sobre a lição sobre a oração e sobre a oração do Pai Nosso em dois vídeos anteriores, a saber, a parte 1, Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 e 9, e a parte 2, onde falamos sobre o que está registrado nos versículos 10 a 15. Agora, nessa parte 3, vamos estudar o que está relatado em Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. E vamos estudar no próximo vídeo a continuação, que será o que está registrado em Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 8. Vamos lá? Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que ele estava orando em certo lugar. Quando terminou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou a seus discípulos. Ele estava orando em certo lugar. Lucas, com frequência, descreveu as orações de Jesus. Ensina-nos a orar. Devemos assinalar, acima de tudo, que essa é uma oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Provavelmente eles ficaram impressionados pela excelência e fervor de suas orações. E lembrando que João Batista havia ensinado seus discípulos a orar, pediram que ele também os ensinasse. A oração relatada aqui por Lucas não é exatamente a mesma mencionada por Mateus, como vimos nos vídeos passados. E, de fato, não é provável que tenha sido dado ao mesmo tempo. Mateus localiza a totalidade do Sermão da Montanha no contexto social da comunidade dos discípulos, conforme vimos em Mateus capítulo 5, versículo 1. E quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte, e sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. E Lucas aqui diz que Jesus ensinou essa oração em resposta ao pedido de um de seus discípulos. Versículo 2. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando orardes, dizei. E o que Jesus disse a eles é, sem dúvida, dito a nós também. Portanto, estamos aqui orientados não apenas para imitar isso em todas as nossas orações, mas para usar essa mesma forma de oração. Pai. Pode-se muito bem dizer que a palavra Pai, referida a Deus, é um resumo compacto do conteúdo da fé cristã. O grande valor dessa palavra, Pai, é que organiza a totalidade das relações dessa vida. Primeiro, organiza a nossa relação com o mundo invisível. Os missionários dizem que um dos grandes alívios que o cristianismo leva aos pagãos é a certeza que há somente um Deus. Eles acreditam que existem multidões de deuses, que cada correnteza ou rio, cada árvore ou vale, cada montanha ou bosque, cada força da natureza tem seu próprio Deus. O pagão vive em um mundo superpovoado de deuses. Estes, além disso, são ciumentos, egoístas e hostis. Constantemente devem ser aplacados. E o adorador nunca pode estar seguro de ter honrado a todos. A consequência é que o pagão vive no terror dos deuses. Sua religião não o ajuda, mas sim o acossa. O pagão se sente acossado por uma multidão de deuses ciumentos e egoístas. Por isso, quando descobrimos que Deus é um Pai, que é o nosso Pai, e dirigimos a Ele nossas orações com o nosso coração, a coisa muda totalmente. Já não precisamos tremer de medo ante uma horda de deuses iracundos. Podemos descansar no amor de um Pai. Segundo, isso organiza nossas relações com o mundo visível, este mundo do tempo e espaço em que vivemos. É muito fácil conceber esse mundo como uma realidade hostil. Temos as oportunidades e as mutações da vida. Temos as leis de ferro do universo, que somente podemos transgredir por nosso próprio risco. Temos o sofrimento e a morte. Mas podemos estar seguros de que por trás desse mundo não há uma deidade caprichosa, egoísta, zombadora, mas sim um Deus cujo nome é Pai. Embora muito dele continue desconhecido. É suportável para nós, porque no fundo de todas as coisas está o amor. Sempre nos ajudará a conceber esse mundo como um todo organizado, nem tanto para a nossa comunidade, mas mais para a nossa formação. Tomemos, por exemplo, a dor. A dor poderia parecer algo mal, negativo, mas tem o seu lugar dentro da ordem estabelecida por Deus. Ocorre às vezes que alguém está constituído de maneira tão anormal que é incapaz de experimentar dor. Tal pessoa é um perigo para si mesmo e um problema para todos os outros. Se não existisse a dor, nunca saberíamos quando estamos doentes e provavelmente morreríamos antes de que pudesse tomar as medidas para nos curar. Isso não quer dizer que o mal, com L,
não possa transformar-se em algo negativo, o mal, com significa que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, que a dor é a luz vermelha que Deus acende para nos advertir que um perigo nos ameaça. Se podemos estar seguros de que o nome do Deus que criou o universo é Pai, também podemos estar seguros de que, fundamentalmente, o universo é amigável. Chamar Pai a Deus é organizar nossas relações com o mundo na qual vivemos. Terceiro, se cremos que Deus é nosso Pai, organiza-se as nossas relações com o próximo. Se Deus for Pai, é o Pai de todos os homens que ele adotou como filho. O Pai Nosso, como destaca Mateus capítulo 6, versículo 9, que vimos no vídeo anterior, onde está relatado, Pai Nosso que estás no céu, não nos ensina a dizer meu Pai, obriga-nos a dizer nosso Pai. É significativo que no Pai Nosso não apareçam as palavras eu ou meu. Isso nos autoriza a dizer que Jesus veio para eliminar essas palavras da vida, substituí-las por nós e nosso. Deus não é posse exclusiva de nenhum homem. A expressão Pai Nosso elimina o eu egoísta. A paternidade de Deus é a única base possível da fraternidade entre os homens. 4. Se cremos que Deus é nosso Pai, organiza nossas relações conosco mesmo. Há momentos na vida em que todos nos odiamos e desprezamos a nós mesmos. Sabemos que estamos por debaixo até das coisas mais asquerosas que se arrastam sobre a terra. O coração conhece suas próprias amarguras. E ninguém conhece a nossa indignidade melhor do que nós mesmos. Podemos dizer que bem-aventurados que nos curam no desprezo que sentimos por nós mesmos. Bem-aventurados que nos devolvem o respeito por nós mesmos e nossa autoestima. Isso é precisamente o que Deus faz. Nos momentos mais negros, terríveis e áridos da nossa vida, sempre podemos lembrar que, embora ninguém se importe conosco, Deus nos ama. Que na infinita misericórdia de Deus, somos linhagem real, filho do Rei dos Reis. Quinto, se cremos que Deus é nosso Pai, organiza-se nossas relações com Deus. Não se trata de eliminar a majestade, o poder ou a glória divina, mas de fazer com que esses atributos divinos não impeçam que nos aproximemos dele. Este é exatamente o sentimento do cristão com respeito a Deus. O poder, a majestade e a glória de Deus são o poder, a majestade e a glória de alguém a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Sexto, mas Deus não é somente nosso Pai, mas sim Pai que está no céu. Essas palavras são de grande importância. Encerram duas grandes verdades. Primeiro, lembra-nos da santidade de Deus. É muito fácil baratear e sentimentalizar a ideia da paternidade de Deus, convido-a na desculpa de uma religião fácil e pouco exigente. Se disséssemos Pai Nosso e não detivéssemos, e nos destivéssemos aí, nós parássemos por aí, possivelmente poderíamos ter uma boa desculpa para pensar que Deus sempre nos perdoará, porque é seu trabalho. Mas o Deus a quem oramos é nosso Pai que está no céu. É um Deus de amor, certo, mas também é um Deus santo. Uma das coisas extraordinárias é a pouca frequência com que Jesus usou o nome Pai para referir-se a Deus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, Jesus chama Deus de Pai apenas 4 vezes, e nunca fora do círculo de seus discípulos mais íntimos. Para Jesus, a palavra Pai era tão sagrada que só se atrevia a usá-la entre aqueles que possuíam os elementos de julgamento necessários para captar a plenitude de seu significado. Nunca devemos usar a palavra Pai para nos referir a Deus se tivermos que fazê-lo de maneira mutável, fácil e sentimental. Este Deus a quem nós chamamos Pai não é um progenitor abrandado que fecha tolerantemente os olhos para não ver as nossas faltas e enganos. Este Deus a quem chamamos Pai é o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é nosso Pai que está no céu, e nele se combinam o amor e a santidade. Segundo, essas palavras nos lembram do poder de Deus. No amor humano, muito frequentemente experimentamos a tragédia da frustração. Podemos amar uma pessoa, entretanto, ser impotentes para ajudá-la a arrancar algo ou impedi-la de fazer algo. O amor humano pode ser muito intenso, mas também muito impotente. Todo pai cujo filho tomou um mau caminho sabe disso, como também sabe disso todo namorado cuja amada não retribui seus sentimentos e vice-versa. Mas quando dizemos Pai nosso que estás no céu, colocamos duas coisas, uma junto à outra. Colocamos lado a lado o amor de Deus e o poder de Deus. Estamos nos dizendo que o poder de Deus sempre age motivado por seu amor, e que jamais terá que exercer-se para nada que não seja nosso próprio bem. E estamos nos dizendo que o amor de Deus sempre vai ser respaldado por seu poder, e que, portanto, seus propósitos nunca podem ser finalmente frustrados ou derrotados. Quando oramos, dizendo Pai nosso que estás no céu, devemos sempre ter presente a santidade de Deus e sempre nos lembrarmos do seu poder, que se manifesta nos impulsos do seu amor, e seu amor, respaldado pelo seu invencível poder de Deus. Santificado seja o teu nome. É provável que entre todas as petições do Pai Nosso, essa seja o que possui o significado mais difícil de expressar em outras palavras. Se nos fosse perguntado o que significa, concretamente, essa petição, muitos poucos achariam fácil dar uma resposta direta. Em primeiro lugar, então, nos concentremos no significado das palavras.
A palavra que se traduz santificado pertence a um verbo grego relacionado com o adjetivo ágios, no mesmo idioma, e que significa tratar uma pessoa ou coisa como santa. Mas o significado fundamental de santo é diferente ou separado. Uma coisa santa é diferente de outras coisas. A pessoa santa é a que está separada do resto dos seus semelhantes. Por isso um templo é santo, por ser diferente de outros edifícios. O altar é santo porque existe para um propósito diferente ao de outras coisas comuns. O dia do Senhor é santo porque é diferente dos outros dias. Um sacerdote é santo porque está separado de entre os homens. Portanto, essa petição do Pai Nosso significa que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes. Que ele seja dado uma posição absolutamente única entre todos os nomes. Não há algo mais a acrescentar. Entre os hebreus, o nome não é somente um vocábulo que se utiliza para denominar uma pessoa. João ou Tiago ou qualquer outro que seja. Entre os hebreus, o nome significa, além disso, e fundamentalmente, a natureza, o caráter, a personalidade do indivíduo, na medida que esses nos são conhecidos ou revelados. Compreendemos isso claramente ao ver como os escritores bíblicos usavam a palavra nome. O salmista diz, Salmo 9, versículo 10, e confiarão em ti os que conhecem o teu nome. Isso não significa, evidentemente, que confiarão em Deus quem sabe que o seu nome é Jeová. Significa que quem sabe como é Deus, quem conhece a sua natureza e caráter, porão sua confiança nele. O salmista diz, no Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carruagem e outros em cavalo, mas nós nos lembramos do nome do Senhor nosso Deus. É óbvio que aqui não se diz que nos tempos de dificuldade o salmista recorrerá que o nome de Deus é Jeová. Significa que em tais momentos alguns porão sua confiança nos recursos e nas ajudas materiais ou humanas. Mas o salmista recordará a natureza e o caráter de Deus e confiará nele. Recordará como é Deus. E essa lembrança lhe inspirará confiança. Reunamos agora duas coisas, fazendo de ambas uma só. Santificar significa considerar diferente, otorgar um lugar único, especial. O nome é a natureza, o caráter de uma pessoa, na medida que chegamos a conhecê-la. Portanto, quando dizemos santificado seja o teu nome, queremos dizer faze-nos capazes de dar a ti o lugar único que tua natureza e caráter merecem e exigem. A petição que levamos a Deus é para que ele nos capacite a lhe dar o único lugar que, por sua natureza, deve ocupar. Santificado. Existe, pois, uma palavra que resuma o significado dessa petição de reconhecimento que a natureza de Deus nos impõe? Sem dúvida existe. É a palavra reverência. Esta petição consiste em pedir a Deus que nos faça reverentes para que possamos referenciá-lo tal como ele merece. Há 4 elementos essenciais de toda verdadeira reverência para com Deus. Primeiro, para reverenciar a Deus, devemos acreditar que ele existe. Não podemos reverenciar alguém que não existe. Devemos começar estando seguros da existência de Deus. É estranho para a mentalidade moderna que em nenhum lugar da Bíblia tente demonstrar a existência de Deus. Para a Bíblia, Deus é um axioma. Um axioma é uma verdade evidente por si mesmo que não precisa ser demonstrada, mas sim constitui o fundamento de outras demonstrações. Por exemplo, uma linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. As paralelas, por mais que se prolonguem, nunca se encontram. Estes são axiomas geométricos. Os escritores bíblicos teriam dito que era inútil demonstrar a existência de Deus, porque Deus formava parte da sua experiência cotidiana. Teriam dito que era tão desnecessário que um homem demonstrasse a existência de Deus quando demonstrasse a existência da sua própria esposa. Encontra-se com ela todos os dias e se encontra com Deus todos os dias. Segundo, antes de poder reverenciar a Deus, não somente devemos crer que ele existe, mas devemos saber que tipo de Deus se trata. Ninguém poderia reverenciar os deuses gregos, com seus amores, suas guerras, seus ódios, seus adultérios, seus enganos e picardias. Ninguém pode reverenciar deuses imorais, caprichosos ou impuros. Mas em Deus, tal como nós o conhecemos, há 3 grandes qualidades: a santidade, a justiça e a amor. Devemos referenciar a Deus não somente porque ele existe, mas porque é o tipo de Deus que nós conhecemos. Terceiro, contudo, se pode saber que Deus existe e se pode estar convencido intelectualmente de que Deus é santo, justo e por amor, e mesmo assim não experimentar reverência. Para que haja reverência, deve haver uma permanente percepção da realidade de Deus. Reverenciar a Deus significa viver em um mundo que está cheio de Deus, viver de tal maneira que nunca seja possível esquecer-se dele. Essa consciência permanente da realidade de Deus certamente não está confinada à igreja ou aos assim chamados lugares santos. Deve ser uma consciência que haja sempre, em qualquer lugar. Deus no beco de um bairro, Deus em um parque, Deus no quiosque de peixe frito. Isso é reverência. O problema de muitos é que experimentam a presença de Deus de maneira espasmódica, esporádicas. Em certos lugares e momentos é intensa, em outros brilha por sua ausência. A reverência é estar constantemente consciente da presença de Deus.
Quarto, resta um quarto ingrediente de reverência. Devemos crer que Deus existe, devemos saber que tipo de Deus é, devemos estar conscientes de todo o tempo de sua presença. Mas é possível ter todas essas coisas e não experimentar reverência. A todas essas coisas devemos acrescentar a submissão e a obediência a Deus. Reverência é conhecimento mais obediência. Em seu catecismo, Martim Lutero pergunta: como é santificado entre nós o nome de Deus? E sua resposta é: quando as palavras de Deus é ensinada clara e puramente, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa, em conformidade com ela. Quer dizer, quando nossas convicções intelectuais e nossas ações práticas são a expressão de uma submissão total à vontade de Deus. Saber que Deus existe, saber que tipo de Deus é, ser constantemente consciente da sua presença e obedecer em todo o tempo. Isto é reverência. Pelo menos é por isso que oramos ao dizermos: santificado seja o teu nome. Receba, Deus, a reverência que sua natureza e caráter merecem. Venha o teu reino. A frase do reino de Deus é característica do Novo Testamento. Não há outra expressão que se use com mais frequência na oração, na pregação e na literatura cristã. Portanto, é de primordial importância que tenhamos bem claro qual é o seu significado. É bem evidente que o reino de Deus ocupava uma posição central na mensagem de Jesus. A primeira aparição de Jesus no cenário da história é quando ele vai a Galiléia pregando as boas novas no reino de Deus, conforme está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Jesus mesmo descreveu a pregação do reino como uma obrigação que lhe tinha sido imposta, conforme está registrado em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Porém, ele lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, pois para isto fui enviado. Segundo a descrição da atividade de Jesus que Lucas nos oferece, Jesus dedicava todo o seu tempo percorrendo as cidades e povoados, pregando e pondo de manifesto as boas novas do reino de Deus, conforme Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e com ele os 12. Evidentemente, o significado da expressão o reino de Deus ou o reino dos céus é algo que devemos procurar compreender. Quando tentamos fazê-lo, tropeçamos imediatamente com alguns fatos que dificultam a compreensão e despertam também a nossa curiosidade. Jesus falou do reino de três maneiras diferentes. Falou do reino que existia no passado. Diz que Abraão, Isaac, Jacó e os profetas estavam no reino, conforme registrado em Lucas, capítulo 13, versículo 28. Quando vide a Abraão, a Isaac e a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus. É evidente, a partir dessa informação, que o reino existia em uma época muito remota do passado. Também disse que o reino era uma realidade presente, conforme vemos em Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, portanto, é uma realidade presente aqui e agora. Mas também disse que o reino se daria no futuro, porque ensinou a seus discípulos a orar pedindo que viesse o reino. Nesta sua própria oração: venha o teu reino. Como é possível que o reino seja uma realidade no passado, presente e no futuro ao mesmo tempo? Como pode ser que o reino seja simultaneamente algo do passado, um fato presente, e algo pela qual devemos orar para que venha no futuro? Encontraremos a chave desse problema nessa dupla petição do Pai Nosso. Uma das características mais comuns do estilo poético hebreu é que, tecnicamente, se conhece como paralelismo. Os hebreus tendiam a dizer todas as coisas duas vezes. Diziam algo de uma maneira e imediatamente depois voltava a dizer o mesmo de outra maneira, que interpretava, ampliava ou simplesmente repetia o que havia sido dito anteriormente. Quase todos os versículos dos Salmos poderiam servir como exemplo dessa modalidade. Em geral, estão divididos pela metade, e a segunda metade amplia, explica ou repete a ideia da primeira metade. Apliquemos esse princípio nessa petição do Pai Nosso, considerando o que nos informa Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como no céu. Suponhamos que a segunda petição explique, amplie e define a primeira. Temos, então, a definição perfeita do reino de Deus. O reino de Deus é uma sociedade na terra, onde a vontade de Deus se faz de maneira tão perfeita como no céu. Aqui temos a explicação de como o reino pode ser uma realidade passada, presente e também futura ao mesmo tempo. Todo aquele que obedeça de maneira perfeita à vontade de Deus está dentro do reino. Mas desde que o mundo dista muito de ser um lugar onde a vontade de Deus se faz de maneira perfeita e universal, a consumação do reino é ainda um fato futuro, algo pelo que devemos orar. Estar no reino é obedecer à vontade de Deus. Imediatamente percebemos que o reino de Deus não tem que ver primordialmente com as nações, os reinos e os países desse mundo. É algo que tem a ver com cada um de nós. O reino de Deus é o mais especial que há sobre a terra. O reino de Deus exige a submissão da minha vontade, de meu coração, de minha vida. Só quando cada um de nós tomou a decisão pessoal de submeter-se à vontade de Deus, vem o reino. Orar pelo reino de Deus é orar pela submissão total de nossa vontade à vontade de Deus.
O mais importante de tudo é obedecer à vontade de Deus. A palavra mais importante do mundo são: seja feita a tua vontade. Mas também é evidente que a atitude e o tom da voz com que se digam essas palavras podem determinar, em grande medida, o significado que tem para nós. Primeiro, a pessoa pode dizer: seja feita a tua vontade, em um tom de derrotada de resignação. Pode ser não porque eu deseje dizer, mas sim porque aceitou o fato ineludível de que não é possível dizer outra coisa. Pode dizer por ter aceitado que Deus é muito poderoso para sua oposição a ele e que é inútil dar cabeçadas contra as paredes do universo. Pode dizer pensando mais que no inescrutável poder de Deus que tem apanhado o homem. Pode aceitar a vontade de Deus porque não resta outro remédio. Segundo, a pessoa pode dizer: seja feita a tua vontade, em um tom amargo, ressentimento. Pode pensar que Deus é um inimigo, mas um inimigo tão poderoso que é inútil resistir. Pode aceitar a vontade de Deus, mas com amargo ressentimento e com a ira consumidora. Mas também se pode dizer: seja feita a tua vontade, em perfeito amor e confiança. Pode dizer isso com alegria e disposição favorável, seja qual for a vontade que assim se aceita. Deveria ser fácil para o cristão dizer dessa maneira: seja feita a tua vontade. Porque o cristão pode estar bem seguro de duas coisas com respeito a Deus. Primeiro, podemos estar seguros da sabedoria de Deus, pois Ele é o especialista em tudo o que concerne a vida, e sua guia nunca nos deixará separarmos do caminho correto. Quando o homem tem plena certeza de que seus dias estão nas mãos da infinita sabedoria divina, é fácil dizer: seja feita a tua vontade. Segundo, podemos estar seguros do amor de Deus. Não acreditamos em um Deus zombador, caprichoso, nem um cego e férreo determinismo. Nós acreditamos em um Deus cujo nome é amor, tal como afirma o apóstolo Paulo, registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ninguém pode contemplar a cruz e duvidar do amor de Deus. E quando temos a certeza do amor de Deus, é fácil dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Versículo 3. Dá-nos cada dia nosso pão diário. Poderia pensar-se que essa é a petição do Pai Nosso, sobre cujo significado não haveria dúvida alguma. Aparentemente a mais simples e direta de todas. Mas a realidade é que distintos estudiosos ofereceram diversas interpretações dessas palavras. Antes de pensar que seu significado mais direto é evidente, examinemos algumas das explicações propostas por esses estudiosos. Primeiro, o pão foi identificado com o pão da Santa Ceia. Desde época muito antiga, a oração de Jesus esteve intimamente ligada com a ceia. Nas primeiras ordens de culto que possuímos, se estabelece que devemos orar o Pai Nosso durante a celebração da Santa Ceia. E alguns interpretaram que essa petição indica o desejo do crente de desfrutar cotidianamente do privilégio que significa participar da comunhão e de receber o pão espiritual que ali nos é oferecido. Segundo, o pão foi identificado como um alimento espiritual da palavra de Deus, de maneira que essa petição foi interpretada como uma súplica pelo ensino correto, a verdadeira doutrina, a verdade essencial que estão nas Escrituras, da palavra de Deus, e que são autenticamente pão para a mente, o coração e a alma do homem. Terceiro, interpretou-se que o pão representa o próprio Jesus Cristo. Jesus se denominou a si mesmo pão da vida, conforme está registrado em João, capítulo 6, versículos 33 a 35, onde temos: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim de maneira nenhuma terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E a petição que roga pelo pão seria, então, o pedido de que diariamente possamos nos alimentar de Jesus, que é o pão vivo. Esta petição, pois, foi interpretada como uma oração para que Jesus Cristo, o pão da vida, alegre e fortaleça nossas almas. Quarto, interpretou-se essa petição em um sentido puramente judeu. O pão seria, nesse caso, o pão do reino dos céus. Lucas nos narra como um dos que juntamente estavam sentados à mesa com Jesus disse, Lucas capítulo 14, versículo 15: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Os judeus tinham uma ideia muito estranha, mas bem-vinda. Sustentavam que quando viesse o Messias, e quando a idade dourada descesse sobre a terra, haveria o que eles denominavam o banquete messiânico, na qual se sentariam a comer os escolhidos de Deus, conforme está previsto em Isaías capítulo 25, versículo 6. E neste monte o Senhor dos Exércitos fará para todos os povos um banquete de animais cevados, um banquete de vinhos finos, de gordura de tutanos e de vinhos finos bem purificados. Os corpos destroçados do monstro Behemoth, que está registrado em Jó, capítulo 40, versículo 15. Observa o Behemoth, ao qual eu fiz contigo. Ele come erva como come o boi. E também o Leviatã, que também está registrado em Jó 41, versículo 1. Poderá tu pescar o Leviatã com anzol ou baixar sua língua com uma corda? Esses dois animais, o Behemoth e o Leviatã, seriam o primeiro prato desse banquete. Seria como uma espécie de comilança de inauguração oferecida por Deus a seu povo. Segundo esse conceito, a petição aqui seria a de um lugar no banquete messiânico final,
que se ofereceria ao povo de Deus. Embora não estamos obrigados a estar de acordo com nenhuma dessas interpretações como expressão do único significado da petição, tampouco é necessário rechaçá-las ou considerá-las equivocadas. Todas possuem alguma medida de verdade e são, de algum modo, pertinentes. A dificuldade de interpretação aumenta quando consultamos especialistas e percebemos que o significado da palavra grega epiousios, que em outras versões se traduz diário e em outros como cotidiano, dista muito de possuir um significado inequívoco. O fato fora do comum é que a palavra não aparece em nenhum dos textos gregos conhecidos. Orígenes de Alexandria, que viveu entre 185 d.C. e 254 d.C., um teólogo cristão do século III, conhecia esse fato. Em sua opinião, Mateus teria inventado a palavra, sendo seguido pelos outros escritores, tanto Lucas como pelo Didaquê, que é uma doutrina dos 12 apóstolos, que é um escrito do século I e que trata do catecismo cristão. Portanto, era impossível saber exatamente o que significava. A dificuldade em compreender epiousios remonta pelo menos a 382 d.C. Naquela época, o Papa Damásio I, que viveu entre 305 d.C. e 384 d.C., encomendou a Jerônimo, que viveu entre 347 d.C. e 420 d.C., renovar e consolidar as várias coleções de textos bíblicos na Vetus Latina, Velho Latim, então em uso pela Igreja. Jerônimo conseguiu isso voltando ao grego original do Novo Testamento e traduzindo para o latim. Sua tradução veio a ser conhecida como Vulgata. Nos contextos idênticos de Mateus e Lucas, isso é, relatando a oração do Senhor, Jerônimo traduziu epiousios de duas maneiras diferentes, a saber, com análise morfológica, como supersubstancial, em Mateus capítulo 6, versículo 11, mas mantendo cotidiano ou diário em Lucas, no capítulo 11, versículo 3. Assim, existem vários motivos pelos quais essa palavra epiousios apresenta um desafio excepcional de tradução. Jesus provavelmente não redigiu a oração originalmente em grego, mas em sua língua nativa, ou em aramaico ou em hebraico. Mas a visão consensual é que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego koiné. Isso implica na probabilidade de interpretação da linguagem, isto é, do aramaico falado para o grego escrito, no início do registro do Evangelho. Assim, o significado de qualquer palavra é frequentemente difícil de determinar, porque referências cruzadas e comparações com outros usos não são possíveis, exceto com a análise morfológica. A análise morfológica mais popular vê o prefixo epi em uma palavra polissemântica, ousia, embora isso não siga a forma grega padrão de construção de palavras compostas. Normalmente, a letra iota no final de ep seria eliminada no composto. Essa não é uma regra absoluta, entretanto. Alternativamente, a palavra pode ser analisada como um particípio feminino de dois verbos diferentes. Para resumir, estudiosos modernos e antigos propuseram várias traduções diferentes para epiousios. Até Jerônimo, o mais importante tradutor da Bíblia para o latim, como relatado, traduziu essa mesma palavra no mesmo contexto de duas maneiras diferentes. Por isso, não há consenso sobre o significado exato. O que vou falar agora é uma revisão das traduções alternativas. A primeira tradução alternativa para essa palavra é diariamente. E essa tem sido a tradução inglesa daily mais comum para essa palavra. É usado na Bíblia de Tyndale, na versão King James e nas versões modernas mais populares em inglês. A palavra significaria para o dia, com a palavra dia sendo implícita. Esta versão é baseada na tradução latina de epiousios como cotidiano, ao invés da tradução latina alternativa de supersubstantialem. Essa interpretação do cotidiano é registrada pela primeira vez nas obras de Tertuliano, que viveu entre 160 d.C. e 220 d.C. Em Lucas, aqui em Lucas 11:3, Jerônimo traduziu epiousios através do que havia se tornado tradição naquele ponto, como cotidiano. Ainda que em Mateus 6:11, ele também traduziu epiousios como supersubstantialem, de seus componentes morfológicos. Outra opção é ver epiousios como alusão a Êxodo, capítulo 16, versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei ou não. Onde Deus promete fornecer uma porção diária de maná todos os dias. Este versículo pode ser uma tentativa de traduzir o hebraico de pão suficiente por dia para o grego. Entretanto, muitos estudiosos rejeitam a tradução de epiousios como significando diariamente. A palavra diário tem uma conexão fraca com qualquer etimologia proposta para epiousios. Além disso, todas as outras ocorrências de diário no Novo Testamento vêm da tradução do grego emera, ou amara, que não aparece nesse uso. Como há várias outras palavras gregas baseadas em emera, que significa o diário, não há razão aparente para usar uma palavra tão obscura como epiousios. A tradução diária também torna o termo redundante, ou cada dia, já deixando claro que o pão é para o dia atual. A segunda forma de tradução
que temos de alternativa é supersubstancial. Na Vulgata, Jerônimo traduziu epiousos em Mateus 6,11 como supersubstancial, cunhando uma nova palavra nunca antes vista em latim. Isso veio da análise do prefixo ep como sub e ousia, no sentido de substância. A Igreja Católica acredita que esta, ou superessencial, é a tradução mais literal para o latim, que carece de uma forma gramática de ser para a tradução literal do grego ousia. E então substância ou essência são usados em seu lugar. Esta interpretação foi apoiada pelos primeiros escritores, como Agostinho de Hipona, Cirilo de Jerusalém, Cipriano de Cartago e João Cassiano. Essa tradução é usada por algumas bíblias modernas. A tradução do pão supersubstancial também foi associada à Eucaristia, já no tempo dos patriarcas da Igreja, e mais tarde também pela Igreja Católica Romana, pelo Concílio de Trento em 1551. Tomada em um sentido temporal, essa palavra é uma repetição pedagógica de cada dia, para nos confirmar na confiança sem reserva. Tomada no sentido qualitativo, significa o que é necessário para a vida e, mais amplamente, todas as coisas boas suficientes para a subsistência. Tomado literalmente, superessencial, refere-se diretamente para o pão da vida, o corpo de Cristo, sem o qual não temos vida dentro de nós. O pão necessário para a existência é o pão da comunhão da última ceia. A tradução foi reconsiderada com a reforma protestante. Martim Lutero, que viveu de 1483 d.C. a 1546 d.C., originalmente mantinha o supersubstancial, mas mudou para diário em 1528. Muitos estudiosos, no entanto, observam que a tradução supersubstancial para epiosos, apesar de ser amplamente difundida entre os cristãos antigos, não recebe praticamente nenhum apoio entre os exegetas modernos, apesar do fato de ser facilmente a tradução mais literal. Não há nenhuma palavra-fonte conhecida do aramaico ou hebraico, as línguas nativas de Jesus, que se traduza na palavra grega epioso. Na verdade, não há palavra nenhuma dessas línguas que seja facilmente traduzida como supersubstancial, uma tradução única de uma palavra grega única. Alguns teólogos pensam que o ritual da Eucaristia só se desenvolveu algum tempo depois que o Evangelho foi escrito, e que o autor de Mateus parece não ter nenhum conhecimento de ou interesse nesse ritual. Esses conceitos ainda não haviam sido introduzidos quando Jesus fez sua oração original, e, portanto, não poderiam fazer parte do seu significado original. A terceira alternativa para a tradução é necessário para a existência. Outra interpretação, então, é ligar epiouso à palavra grega ousia, que significa tanto o verbo ser quanto o substantivo substância. Orígenes de Alexandria, que viveu entre 185 d.C. e 253 d.C., foi o primeiro escritor a comentar sobre a palavra em comum. Um falante nativo de grego, escrevendo um século e meio depois que os evangelhos foram compostos, ele não reconheceu a palavra e pensou que fosse um neologismo original. Orígenes pensava que pão necessário para a existência era o significado mais provável, conectando a tradução de ousia. Essa tradução é considerada aceitável pelos estudiosos modernos. Alguns traduzem o versículo como: dá-nos hoje o nosso pão para a subsistência. Isso conecta o significado das traduções do Targum, as traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica escrita e compilada em Israel e Babilônia, da época do Segundo Templo até o início da Idade Média, utilizados para facilitar o entendimento dos judeus que não falavam hebraico como língua mãe, e sim o aramaico. O Targum fala de Provérbios 30, capítulo 30, versículo 8. Não me des nem pobreza nem riqueza, mantém-me com o pão que me for necessário. No entanto, essa tradução também tem problema de haver palavras gregas bem conhecidas que poderiam ter sido usadas em seu lugar. Outra tradução alternativa é para o futuro. A tradução para o futuro é também muito aceita por muitos estudiosos. Os primeiros defensores dessa tradução incluem Cirilo de Alexandria, que viveu entre 376 e 444 d.C., e Pedro de Laodiceia, um estudioso cristão do século 7 a 8, provavelmente um bispo de Laodiceia, mas quase nada se sabe sobre ele, somente que foi o autor do comentário sobre o Novo Testamento. Esse comentário ligou epios ao verbo epienai, de amanhã. Essa tradução também foi considerada, mas eventualmente rejeitada, como uma possibilidade por Jerônimo, que observou isso como uma parte de seu comentário a Mateus e o Evangelho dos Hebreus, um evangelho perdido, preservado apenas em fragmentos escritos do pai da igreja. Os estudiosos acreditam que ele foi composto provavelmente no século II, no Egito. Mas já há outro grupo de pesquisadores que inclui a datação mais antiga ainda, entre o ano 65 e 100 d.C. Nesse comentário, ele usava essa palavra como para amanhã, nesse versículo, fazendo referência a Epiúzios em Atos, capítulo 7, versículo 26. E no dia seguinte, estando um deles lutando. Assim, alguns teólogos reintroduziram essa tradução nos tempos modernos. Uma leitura para o futuro leva a um conjunto de traduções relacionadas, incluindo pão para amanhã, pão para o futuro, pão para o dia seguinte. Nesse caso, a melhor tradução seria: dá-nos hoje o pão de amanhã.
Dê-nos hoje o pão da era vindoura, o pão que quando você o comer, você nunca morrerá. Qual é a comida da era vindoura? É o próprio Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o pão de Deus, que já temos aqui na terra, antes da segunda vida. Então, o que realmente estaríamos dizendo é: alimenta-nos hoje com o pão da era vindoura. Porque somos ensinados por Jesus a não buscar o pão que perece, mas o pão que, se você come, você nunca morre. Além do significado literal, essa tradução também pode ser lida em um contexto escatológico. A petição por uma antecipação do mundo por vir. Outros veem o amanhã sendo referenciado ao fim dos tempos e o pão da festa messiânica. Alguns comentaristas argumentam que todas as outras frases do pão nosso são escatológicas. Então, para eles, seria incongruente que essa frase falasse prosaicamente sobre pão para comer. No entanto, muitos discordam. Um humilde pão não era tradicionalmente apresentado como parte da festa messiânica, e a necessidade primária de pão para sobreviver teria sido um sentimento universal dos seguidores de Jesus. A principal fraqueza dessa visão de pão para o futuro é a falta de apoio entre os intérpretes cristãos antigos, cujo domínio do grego koiné era certamente tão bom, ou melhor, do que dos estudiosos modernos. E por quinto, como tradução alternativa, temos que não acaba. Alguns estudiosos propuseram: dê-nos hoje o pão que não acaba, como a tradução correta. As versões siríacas da Bíblia foram algumas das primeiras traduções dos evangelhos do grego para outro idioma. O siríaco também está próximo do aramaico do próprio Jesus. E os tradutores próximos no tempo e na língua de Jesus deveriam ter tido uma compreensão muito melhor dos seus significados originais. Em siríaco, epiousos é traduzido como ameno, significando duradouro, perpétuo, constante, confiável, sem fim ou sempre. Concluindo, no entanto, em todas as possibilidades de tradução, é uma oração muito singela, para que Deus nos supra das coisas que necessitamos cada dia da nossa vida. Esses 4 termos podem ser combinados. O pão é, então, um pão terreno, o pão dos pobres e necessitados, e ao mesmo tempo, por causa da hora escatológica na qual se pede e se come, é o pão futuro para o hoje, o pão dos eleitos e dos abençoados. Dá-nos cada dia nosso pão. Mas se considerarmos que essa petição é simplesmente um rogo pelas necessidades cotidianas, desprende-se dela algumas certas verdades de tremenda magnitude. Primeiro, diz-nos que Deus tem interesse em nossos corpos. Jesus nos mostrou isso. Ele dedicou muito de seu tempo à cura das enfermidades físicas dos homens, por onde levou seu ministério, e satisfez a fome física de seus seguidores em várias oportunidades. Preocupou-se quando uma quantidade considerável de pessoas tinha saído ao ouvi-lo pregar em um lugar solitário, e tendo estado todo dia com ele, não tinham nada para comer e seus lares estavam distantes. Faz-nos bem recordar que Deus está interessado em nossos corpos. Qualquer ensino que despreze, diminua ou macule o corpo é mau. Podemos nos dar conta da importância que Deus dá ao corpo, além disso, quando pensamos que Jesus Cristo, seu Filho, teve um corpo como nós, e ainda o tem. O cristianismo tem como meta não somente a salvação da alma, mas também a salvação do homem inteiro, corpo, mente e espírito. Segundo, essa petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Ensina-nos a viver dia a dia, e não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Quando Jesus ensinou a seus discípulos a orar nos termos dessa petição, não cabe dúvida de que sua mente evocava a situação dos judeus no deserto, durante o êxodo, quando diariamente recebiam maná. Os filhos de Israel morriam de fome no deserto, e Deus enviou maná, o pão do céu. Mas ao mesmo tempo lhe impôs uma condição: somente recolheriam o que necessitavam para satisfazer suas necessidades mais imediatas. Se procuravam juntar mais do que necessário e guardá-lo, decompunham-se e deviam jogar fora. Deviam satisfazer-se com o que necessitavam dia a dia. Como disse um rabino: cada dia a porção do dia, porque o Criador do dia também tinha criado o sustento de cada dia. E outro rabino declara: quem tem para comer hoje e se pergunta o que comeria amanhã, é um homem de pouca fé. Essa petição nos ensina a viver dia a dia. Proíbe a preocupação ansiosa que é tão característica da vida que não aprendeu a confiar em Deus. Terceiro, por implicação, essa cláusula do Pai Nosso dá a Deus o lugar que lhe corresponde. Admite que é de Deus de quem recebemos o alimento necessário para manter a vida. Ninguém jamais conseguiu criar uma semente e fazê-la crescer. O cientista pode analisar a semente com suas partes constituintes, mas nenhuma semente sintética conseguirá germinar jamais. Todas as coisas vivas provêm de Deus. O alimento que consumimos é um dom direto de Deus. Quarto, essa petição nos recorda, de maneira extremamente sábia, como opera a oração. Se alguém proferisse essa oração e depois ficar sentado esperando que o pão lhe caísse do céu, certamente morreria de fome. A oração e o trabalho devem ir de mãos dadas. Que quando oramos devemos nos pôr a trabalhar para que nossas orações se tornem realidade. É certo que a semente viva é um dom de Deus, mas também o é que o homem deve semeá-la e cultivá-la. A generosidade de Deus e o trabalho humano devem combinar-se. Quando dizemos as palavras dessa petição, estamos reconhecendo duas verdades fundamentais: que sem Deus não podemos fazer nada,
e que sem nosso esforço e cooperação, Deus provavelmente não vai fazer nada por nós. Quinto, deve-se notar que Jesus não nos ensina a dizer: dá-nos cada dia meu pão. Nossa oração deve ser nosso pão. O problema do mundo não é que não haja suficiente alimento para que alcance para todos. Há bastante de sobra. O problema não é a produção do essencial para a vida, mas a sua distribuição. Esta oração nos ensina a não sermos egoístas em nossas orações. É uma oração que nós podemos cumprir em parte, colaborando com Deus, compartilhando o que nos sobra com aqueles que nada têm. Esta oração não somente roga para que nós recebemos o que nos é necessário diariamente, também roga que sejamos capazes de compartilhar com os outros o que recebemos. Versículo 4. E perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos põe em tentação. E perdoa-nos nossos pecados. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele fez do perdão a pedra angular do seu relacionamento com Deus. Deus perdoou nossos pecados. Devemos agora perdoar aqueles que nos ofenderam. Permanecer implacável mostra que não entendemos que nós mesmos precisamos profundamente ser perdoados. Devemos pensar como Deus lidará conosco se ele nos tratar como nós tratamos os outros. Pecados. A palavra pecado não é muito popular em nossos dias. A maioria não quer ser tratado como pecadores merecedores do inferno. O problema é que a maioria tem um conceito equivocado do que significa ser pecador. Estariam perfeitamente de acordo que um ladrão, o bêbado, o assassino, o adulto, o blasfemo são pecadores. Mas eles não são culpados de nenhum desses pecados. Vivem decentemente, têm vidas respeitáveis, nunca foram levados ante os tribunais, nem foram encarcerados, nem apareceram nas páginas de notícias policiais. Portanto, sente que o pecado não tem muito a ver com eles. No entanto, no Novo Testamento há 5 palavras distintas que significam pecado. Primeiro, a palavra mais comum é armate. Esse termo significa originalmente errar o alvo. Essa palavra é que aparece aqui em Lucas. Portanto, pecado é não ser o que deveríamos e temos poder ser. Podemos ser. Somos um marido, uma esposa tão bom como poderemos ser? Somos tão bons filhos e filhas como poderíamos ser? Somos tão bons operários ou patrões como poderíamos ser? Existe alguém que se atreva a pretender que é tudo que pode ser? Ou que tem feito tudo que estava ao alcance de suas possibilidades? Quando nos damos conta de que pecado significa não ter atingido o alvo, não ter chegado a ser tudo o que poderíamos ter sido, fica evidente que todos nós somos pecadores. Segundo, a segunda palavra que significa pecado é parabases, que literalmente quer dizer cruzar ao outro lado. Pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. Ficamos sempre do lado de cada linha que separa a honestidade da desonestidade. É sempre do lado de cada linha das coisas certas e não vamos para o lado da linha errada. É possível que não haja alguma vez em nós, nem sequer o menor gesto, a menor atitude desonesta? Estamos sempre no lado correto da linha que separa a verdade da mentira? Alguma vez não temos, com palavra ou com nosso silêncio, distorcido, embora seja só um pouco, ou evitado em alguma medida a verdade? Estamos sempre bem localizados com respeito à linha divisória entre a amabilidade e a cortesia, por um lado, e o egoísmo e a brutalidade, por outro? Alguma vez pronunciamos alguma palavra descortês ou temos agido de maneira pouco bondosa? Quando pensamos desse modo, não pode haver ninguém que pretenda ter se mantido sempre no lado correto da linha divisória. A terceira palavra que significa pecado é parapitoma, que significa escorregão. Trata-se do tipo de escorregão que podemos sofrer em um caminho molhado ou sobre o gelo. Diferente do termo anterior, nesse caso o movimento não é tão deliberado. Às vezes dizemos que nos escapou uma palavra, um gesto, uma ação ou até uma reação. Muitas vezes nos sentimos arrastados por um impulso, por uma paixão que se apossou momentaneamente de nós e nos fez perder nosso próprio domínio. Até os melhores dentre nós podemos escorregar para o pecado quando não estamos em guarda. A quarta palavra que significa pecado é anomia, ou seja, agir fora da lei. Trata-se do pecado de quem conhece o bem e, entretanto, faz o mal. O pecado de quem conhece a lei, mas deliberadamente a ignora em sua ação. O primeiro de todos os instintos humanos é o de fazer o que queremos muito. Portanto, sempre há um momento na vida de qualquer homem que decide desafiar a lei e agir por conta própria e responsabilidade. Decidimos conscientemente tomar o que nos está proibido ou fazer aquilo que a lei condena. Embora haja pessoas que possam dizer que nunca transgrediram os 10 mandamentos, não existe quem possa sustentar que jamais, pelo menos, não desejou fazê-lo. A quinta palavra que significa pecado no Novo Testamento é oifilema, a palavra que aparece em Mateus, capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E que significa realmente, literalmente, dívida. Significa não pagar o que se deve, deixar de cumprir um dever. Não há quem possa dizer que em sua vida cumpriu de maneira perfeita todos os deveres para com seu próximo e para com Deus. Tal perfeição não existe entre os seres humanos. Em conclusão, quando examinamos de perto o significado da palavra pecado, damos conta de que é uma enfermidade universal, da qual participam todos os homens. É muito possível que na mesma pessoa se dê a respeitabilidade exterior, aos olhos dos homens, e a pecaminosidade interior, perante Deus. Todos os seres humanos, sem exceção,
precisam pedir perdão a Deus. Pois também perdoamos. Isso é um pouco diferente da expressão em Mateus 6,12. E perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Embora o sentido seja o mesmo. A ideia é que, a menos que perdoemos os outros, Deus não nos perdoará. E a menos que o procuremos realmente perdoando todos os outros, não podemos esperar perdão. Isso não significa que, ao perdoar os outros, nós merecemos o perdão ou façamos jus, mas que essa é uma disposição, um estado de espírito sem a qual Deus não pode sempre nos perdoar. Também. Este também torna essa petição a mais temível. Mateus explica de maneira mais clara possível que, segundo Jesus, se nós perdoamos os outros, Deus nos perdoará. Mas se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. É bem evidente, então, que se repetirmos essa petição quando há algo que nos separa do nosso próximo, quando ficam disputas sem resolver em nossas vidas, o que estamos dizendo a Deus é: não nos perdoe. Se dissermos: nunca perdoarei a fulano de tal pelo que me tem feito, se dissermos: nunca esquecerei o que Beltrano me tem feito, e contudo fazemos uso dessa petição a repetir o Pai Nosso, estamos deliberadamente pedindo a Deus que não nos perdoe. O perdão humano e o divino estão inextricavelmente relacionados entre si. Não é possível separar nosso perdão ao próximo e o perdão que esperamos receber de Deus. Ambos são ligados e são interdependentes. Ninguém está em condição de repetir o Pai Nosso quando não se sente disposto a perdoar. Se não se viver em boas relações com o próximo, não se pode viver em boas relações com Deus. 3 coisas são necessárias para possuir o espírito cristão de perdão. Primeiro, devemos aprender a compreender os outros. Sempre há alguma razão que leva as pessoas a agir de maneira como fazem. Se alguém se comportar de maneira rústica, um pouco amável ou irracível, possivelmente esteja atravessando por algum sofrimento ou preocupação. Se alguém nos tratar com suspeita e desagrado, possivelmente não tenha compreendido bem nossas intenções, ou tenha sido mal informado com relação ao nosso caráter. Possivelmente seja uma vítima de seu meio ambiente e tenha sido deformado por sua situação familiar. Possivelmente seu temperamento seja tal que as relações humanas lhe sejam difíceis e a vida uma carga dura de levar. Ser-nos-ia muito mais fácil perdoar se buscássemos compreender em vez de condenar. Segundo, devemos aprender a esquecer. Na medida que recordemos e voltemos a trazer à nossa mente alguma ofensa ou ferida que nos tenha afligido, não seremos capazes de perdoar. Muito frequentemente dizemos: não posso esquecer o que o fulano me tem feito. Ou, nunca esquecerei como me tratou Beltrano naquela ocasião. É muito perigoso dizer coisas como essa, porque no final pode ser humanamente possível perdoar. Somente o Espírito purificador de Cristo pode limpar de nossa memória toda a amargura e o ressentimento que devemos esquecer. E em terceiro lugar, devemos amar. O amor cristão, o ágape, é essa indescritível benevolência, essa invencível boa vontade, que nunca procura senão o maior bem para o próximo, sem ter em conta o que este nos tenha feito ou pensa de nós. Este amor somente é nosso quando Cristo, que é esse amor, deve habitar em nossos corações. E ele não pode vir a menos que nós o convidemos. Para ser perdoados, devemos perdoar. E essa é uma condição do perdão que somente Cristo pode nos ajudar. Todo aquele que nos deve, todo aquele que nos machucou. Isso não se refere a transações pecuniárias, mas a ofensas semelhantes àquela que nós cometemos contra Deus e pelas quais pedimos perdão. Além das variações nas expressões nessa oração, Lucas omitiu a doxologia, ou quase completamente. E isso mostra que Jesus não pretendia que devemos sempre usar apenas uma forma, mas que era uma direção geral como orar. Ou melhor, que orássemos por essas coisas, embora nem sempre usássemos as mesmas palavras. Nos deve. O povo judeu considerava o pecado como dívida diante de Deus. A mesma palavra aramaica pode ser usada para ambos. A lei judaica, pelo menos em teoria, exigia o perdão periódico dos devedores monetários, no 7º e no 50º ano. Então a ilustração do perdão de dívidas faz sentido. O pecado é uma dívida porque tudo que somos e temos pertence a Deus. A desobediência é o roubo aos direitos divinos, que não podem nunca ser restituídos. A perfeição é sempre exigida, conforme está relatado em Lucas capítulo 7, versículo 42. Como não tinham com que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Qual, pois, deles o amará mais? Esse pedido reconhece que o pecado é um débito para com Deus que precisa ser admitido, tendo como base a misericórdia do Pai. E não nos põe em tentação. Paralelos com as orações judaicas antigas, sugere que não nos põe em tentação significa não pequemos quando somos testados, em vez de não sejamos testados. Lucas, capítulo 22, versículo 46. E Jesus disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tentação. Para os ouvidos modernos, a palavra tentação soa muito mal. Sempre significa tentar seduzir ao mal. E isso não poderia interpretar-se senão da maneira negativa. Mas nos tempos bíblicos, a ideia era antes pôr à prova que tentar. No Novo Testamento, tentar significa antes pôr à prova para demonstrar a medida da fortaleza espiritual que alguém possui, do que seduzir ou induzir ao pecado. No Antigo Testamento, encontramos a história de como Deus pôs à prova a lealdade de Abraão, pedindo que sacrificasse seu próprio filho Isaque. É evidente que, nesse caso, a palavra provou
que está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1, ó, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, que essa palavra provou não significa tentar no sentido de induzir ao mal, porque isso é algo que Deus nunca faria. Significa antes submeter à prova a lealdade e a obediência de Abraão. A história das tentações de Jesus começa dizendo, Mateus, versículo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se aí interpretarmos a palavra tentar como intento de sedução, o Espírito Santo seria cúmplice do demônio no intento de induzir Jesus a pecar. Em todas as ocasiões em que aparece na Bíblia a palavra tentar ou provar, a ideia é de se submeter à prova, embora às vezes também envolva, em segundo lugar, o perigo de fazer cair no pecado. Aqui achamos, pois, uma verdade grande e preciosa com relação à tentação. A tentação não tem como algo nos fazer cair no pecado, mas sim nos fortalecer para que possamos ser melhores homens e mulheres. A tentação não tem como objetivo transformar-nos em pecadores. Possivelmente sucumbamos à prova, mas isso não era o que se buscava. Buscava-se que saíssemos dela de forma distinta, mais forte e melhor. Nesse sentido, a prova ou tentação não é um castigo de nossa condição humana, mas a glória de ser humano. Se um projeto de engenharia de alto nível requer o uso de um determinado metal, este será provado, quando a sua capacidade de resistência às tensões e ao desgaste, aumentando, inclusive, o rigor das condições sobre as quais deverá trabalhar. Do mesmo modo, o homem deve ser posto à prova antes de Deus poder usá-lo em seu maravilhoso serviço. A vida sempre está sob o ataque de tentação, mas nenhum inimigo pode lançar uma invasão até encontrar uma brecha em nossas defesas. Onde a tentação encontrará essa brecha? De onde vêm nossas tentações? Estar prevenido é possuir antecipadamente as armas que nos ajudarão a resistir ao ataque. E se soubermos por onde virá o ataque, nossa probabilidade de vencer será maior. Às vezes, o ataque da tentação vem de fora de nós. Há pessoas cuja influência sobre nós é má. Por outro lado, há outras pessoas junto às quais seria improvável que ninguém sequer sugerisse uma ação desonrosa. Ainda outros convidam a tais sugestões e é muito fácil com eles fazer o mal. Há amizades e relações que podem nos ser prejudiciais. Em um mundo tentador, o indivíduo deveria ser muito cuidadoso na escolha de seus amigos e dos círculos sociais onde tem que mover-se. Deve-se dar a menor ajuda possível às tentações que nos vêm de fora. Temos que pensar também que um dos fatos trágicos da vida é que as tentações podem provir das pessoas que nos amam. De todas as classes de tentações, essas são as mais difíceis de combater. Provém de pessoas que nos amam e que não têm intenção de nos fazer dano. Ocorrerá, por exemplo, o seguinte: alguém sabe que deve adotar um determinado curso de ação. Pode ser que se sinta chamado por Deus para dedicar-se a certa carreira. Mas seguir o curso que lhe determina seu impulso possivelmente signifique para ele impopularidade e risco. Aceitar essa vocação pode significar rechaçar tudo que o mundo chama de uma boa carreira. É muito possível que, em tais circunstâncias, as pessoas que mais o amam procurem dissuadi-lo de seguir o curso de seu chamado e o farão precisamente porque o amam. Eles o aconselharão a ser precavido, tomar cuidado, ser prudente, usar a sabedoria do mundo. Querem que aquele a quem eles amam se muna de uma posição sólida e respeitável na sociedade. Não querem que desperdice suas oportunidades e dons. E por tudo isso, procuram que aquele a quem eles amam não faça o que ele sabe que deve fazer. Isso mesmo foi o que aconteceu com Jesus, que certa vez disse, Mateus capítulo 10, versículo 36. E os inimigos do homem serão seus, da sua própria casa. Seus parentes tinham saído buscando para levá-lo porque se dizia dele que estava louco. Marcos capítulo 3, versículo 21. Os seus familiares, ouvindo isso, saíram para detê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Segundo o ponto de vista deles, Jesus estava desperdiçando sua vida e arruinando suas possibilidades de fazer carreira. Segundo eles, estavam convertendo-se no bobo da corte e procuravam detê-lo. Às vezes, a mais dura de todas as tentações é que provém da voz daquele que nos ama. Também há uma forma muito curiosa de tentação, que ataca principalmente os mais jovens. Há em nós uma postura muito estranha, que em certas companhias nos leva a aparentar ser piores do que somos. Não queremos que os outros pensem que nós que somos mansos, ou piedosos, beatos ou santos. Preferimos mil vezes que se opinem o pior do que somos, terríveis, aventureiros, homens do mundo, um pouco pervertidos. Nunca, jamais, como inocentes. Há muitos homens e mulheres que se iniciarem em algum pecado ou se introduzirem em algum hábito prejudicial somente por não parecer menos experimentados, com menos mundo que seus amigos ou companheiros. Uma das grandes defesas contra a tentação é a simples coragem de estar dispostos a ser bons. Mas a tentação não somente provém de fora, mas também de dentro. Se não houvesse nada em nós em que a tentação pudesse apoiar, não poderia nos afetar nem nos vencer. Em todos nós há algum ponto fraco. E é nesse ponto fraco que a tentação lança o seu ataque. Em cada um de nós, o vulnerável pode ser algo bem distinto. O que para um pode ser uma violenta tentação, para o outro o deixa imutável. O que não comove a um pode ser absolutamente irresistível para o outro. Em todo ser humano há um ponto fraco. Em todo ser humano há um ponto fraco. Se não vigia, pode terminar condenando. Em algum lugar, em todo ser humano, há um defeito, alguma falha de temperamento, que pode arruinar a sua vida. Algum instinto ou paixão tão forte que no momento menos pensado pode dar um puxão e romper as rédeas. Algumas peculiaridades da nossa Constituição que convertem o que para os outros possivelmente seja um prazer legítimo e uma verdadeira ameaça. Deveríamos dar conta desse fator e estar em guarda todo o tempo.
Mas mesmo que possa parecer muito estranho, a tentação nem sempre provém de nossa maior fraqueza, mas sim de nossa fortaleza. Se houver algo que todos temos o costume de dizer, isso eu jamais o faria, não creio que poderia rebaixar na tal ação, e é precisamente ali onde devemos manter a vigilância mais estrita. A história está cheia de episódios em que verdadeiras fortalezas foram tomadas por aqueles lugares onde seus defensores pensavam que estavam tão bem protegidos que não era necessário manter guarda alguma. A melhor oportunidade da tentação é o excesso de confiança em si mesmo. Devemos vigiar nossos pontos fracos e também os nossos pontos fortes. Assim, gente, nós devemos reunir as nossas armas que dispomos para nos defender contra a tentação. Primeira arma, nós temos a simples defesa do respeito por nós mesmos. Quando a vida de Neemias corria perigo, alguém lhe sugeriu que se encerrasse no templo e ficasse ali até haver passado o perigo. Sua resposta foi, Neemias capítulo 6, versículo 11. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E poderia alguém como eu entrar no templo para preservar sua vida? De maneira nenhuma entrarei. Pode-se escapar de muitas coisas, mas não se pode escapar de si mesmo. Todos devemos viver com nossas lembranças. E se tivermos perdido o respeito por nós mesmos, a vida pode chegar a tornar-se intolerável. Quando somos tentados, uma das defesas que temos é nos perguntar: alguém como eu faria tal coisa? Temos também a defesa da tradição. Ninguém pode trair com leviandade as tradições e heranças nas quais foi educado, e que vieram sendo construídas durante gerações. O poder da tradição é um dos mais potentes na vida. Pertencemos a uma nação, a uma igreja, a uma família. Somos ex-alunos de uma escola. O que fazemos afeta a honra do grupo ao qual pertencemos. Não podemos trair com leviandade as tradições em que fomos educados. Temos, além disso, a defesa daqueles que amamos e nos amam. Mais de uma pessoa pecaria se o único castigo que deveria suportar fosse o que ele mesmo espera receber. Mas se salva do pecado porque não poderia suportar o olhar de sofrimento de que viria nos olhos de quem o ama se arruinar sua vida. Poderíamos estar perfeitamente dispostos a pagar o preço do pecado, se este afetasse apenas a nós. Mas se lembrarmos que nosso pecado fará em pedaços o coração de outros que nos amam, nossa defesa contra a tentação será mais poderosa. E por último, temos a defesa da presença de Jesus Cristo. Jesus não é uma bela imagem que aparece nos livros, é uma presença viva. Às vezes perguntamos, o que você faria se de repente Jesus estivesse de pé ao seu lado? Ou como você viveria se Cristo se hospedasse em sua casa? Mas o que a fé cristã afirma é precisamente que Jesus Cristo está em nós, junto a nós, que é ócio de cada lar cristão. Ele é a presença inequívoca e, portanto, toda a nossa vida vivemos diante dele e devemos buscar que seja uma vida que ele possa ver. Uma poderosa defesa contra a tentação que está ao nosso alcance é a lembrança da presença constante de Jesus Cristo em nossa vida. Amém. O que chama a atenção aqui? A primeira coisa que devemos recordar sobre o Pai Nosso é que somente um discípulo de Jesus Cristo pode repetir significativamente as suas palavras. O Pai Nosso não é uma oração para crianças, como muitos a consideram hoje em dia, porque para a criança carece de sentido. O Pai Nosso é uma oração devocional da família, mas não é somente isso, como às vezes a confirmamos e a entendemos. A menos que quando dizemos família, entendamos também a família da igreja. O Pai Nosso é específico e definitivamente a oração do discípulo. Para dizer de outra maneira, somente se pode orar o Pai Nosso quando aquele que ora, usando suas palavras, sabe o significado que está dizendo. E ninguém pode sabê-lo menos que haja ingressado no discipulado cristão. Devemos, em segundo lugar, prestar atenção na ordem das petições do Pai Nosso. As primeiras têm a ver com Deus e com a glória de Deus. As últimas petições têm a ver conosco e nossas necessidades. Quer dizer, Deus recebe, em primeiro lugar, o lugar supremo. E só então nos voltamos para nossas necessidades e desejos. Somente quando se dá a Deus o seu lugar próprio, todo o resto passa a ocupar o lugar que lhe corresponde. A oração nunca deve ser um intento de mudar a vontade de Deus para adequá-la aos nossos desejos. A oração, quando é autêntica, sempre é um intento de submeter nossa vontade à vontade de Deus. A segunda parte de nossa oração, que se ocupa com as nossas necessidades e carências, é uma unidade obtida de maneira maravilhosa. Ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas do tempo na quais um homem se move. Em primeiro lugar, pede pão, ou seja, aquilo que se necessita para o sustento material da vida, elevando ao trono de Deus, desse modo, as necessidades do presente. Em segundo lugar, pede perdão, pondo desse modo o passado ante os olhos de Deus e da graça perdoadora do Pai. Em terceiro lugar, pede ajuda nas tentações, colocando assim o futuro nas mãos de Deus. Nessas três breves petições, nos ensina a colocar o presente, o passado e o futuro ao pé do trono da graça divina. Mas essa oração, tão cuidadosamente elaborada, não somente coloca a totalidade da vida humana ante a misericórdia divina, também procura trazer a totalidade de Deus para as nossas vidas. Quando pedimos pão para o sustento de nossas vidas terrestres, este pensamento imediatamente dirigirá a Deus, o Pai, Criador e sustentador da vida. Quando pedimos perdão, esta petição imediatamente leva nossos pensamentos a Deus, o Filho, Jesus Cristo, o Salvador e Redentor. Quando pedimos ajuda nas tentações futuras, essa solicitude imediatamente nos leva a pensar em Deus, o Espírito Santo, o Consolador, Fortalecedor, Iluminador, Guia e Guardião de nosso caminho. Do modo mais maravilhoso, essa breve segunda parte do Pai Nosso toma o presente, o passado e o futuro do homem e os oferece a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo.
a Deus em sua plenitude. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a levar a totalidade de nossa vida a Deus em sua totalidade e a trazer Deus em sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a totalidade de nossas vidas. Espero sinceramente que este estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos lá. Até a próxima. Vem me amar, vem restaurar a minha vida, vem me curar, vem me amar, vem restaurar a minha vida. Com o teu amor, retira toda a dor, as marcas que ficaram